E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Vamos lá, estamos junto aqui para mais um vídeo no canal, dando continuidade à nossa série Linux para iniciantes, cara. Hoje a gente vai estudar, logo após, né, na aula passada ter estudado o sistema de permissão Octal, né? Estudamos o comando chmod, né? Vimos aí como é que consegue manipular as permissões, mas falta a gente ver como é que faz para manipular os donos, cara, o grupo dono, o usuário dono, quais são os comandos que estão envolvidos nesse procedimento de mudança de dono, tá? Mas antes da gente começar a ver esse conteúdo, deixa um like aí no vídeo, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve. A nossa série Linux para iniciantes alcança o 10º vídeo hoje, tá? Legal, né? E a gente vai continuar ela sempre aos sábados, né? Mas lembrando, nossos vídeos são sempre às terças, quintas e sábados com as outras séries do canal. Beleza? Vamos lá, vamos conhecer aí os comandos. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos começar aqui a conhecer os conceitos da aula de hoje. E hoje a gente vai aprender a manipulação de donos, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então é o seguinte, cara, na última aula a gente estudou a manipulação de arquivos e diretórios, das permissões, né? O sistema de permissões octal, né? Aquelas flags e tal. Eu ainda devo me referir a alguma coisa nessa aula, então se você não está entendendo, é bom que você assista o vídeo anterior a esse, né? A aula 9, tá? Então bora lá, ó. No Linux a manipulação de proprietários, né? Ou donos de arquivos e pastas é um aspecto fundamental da segurança e gerenciamento de permissões do sistema, né? Claro que é óbvio que isso é importante, relacionar arquivos e diretórios ou pastas, né, a usuários do sistema para que você tenha um controle a mais com relação à segurança, né? Então isso aí é uma coisa fundamental, isso não é diferente em outros sistemas operacionais, tá? Então, isso envolve a atribuição de proprietários e grupos a pastas e diretórios, bem como a configuração de permissões para determinar quem pode acessar, modificar ou executar esses recursos, né? Então, essa configuração existe para isso, para que você possa determinar quem pode acessar, modificar ou executar esses recursos. A gente viu que as flags lá RWX, né, do código de permissões octal, se refere ao usuário, que é o usuário dono, esse que eu estou falando, né? Grupo, né, que a gente também chama de grupo dono do arquivo ou diretório, e os demais usuários do sistema. Só que existem maneiras de você manipular quem vai ser o dono e qual grupo vai pertencer àquele arquivo ou diretório. É isso que ele está falando. Então, esse conjunto de coisas acaba levando a um controle de quem vai acessar, modificar ou executar esses recursos, porque eles estão casadinhos lá com o sistema de permissão octal, tá? Vamos conhecer aqui alguns comandos chaves que estão envolvidos nesse processo, tá? Vamos lá. Primeiro, os comandos simples, né? O comando ls para a gente poder visualizar de quem é o dono, né? A quem pertence aquele arquivo, né? Então, no Linux, cada usuário tem um identificador exclusivo. A gente já falou disso, mas eu vou mostrar aqui de novo, né? Que é o UID, assim como tem o do grupo, né? Que é o GID, tá? Então, cada usuário tem um identificador exclusivo chamado UID, né, o identificador do usuário, User ID, e cada grupo de usuários tem um identificador chamado GID, né, porque um usuário pode pertencer a vários grupos, tá? Então, existe o ID do grupo e o ID do usuário, tá? O usuário pode pertencer a um ou mais grupos, tá? Vamos ver aqui, o comando para visualização de proprietários de grupo é o famoso ls, pô. O ls que a gente já viu ele em outras aulas aí, né? Então o ls-l, ele exibe uma lista detalhada de arquivos e pastas, incluindo os proprietários e grupos associados, né? Se eu quiser ver o UID e o GID, é só dar o ls ao invés de "-l", "-n", né? Então ele vai mostrar ao invés do nome, o ID, tá? Vamos logo começando a testar isso aqui, né? Então, se eu der ls-l, como eu estou fazendo aqui agora, eu vou conseguir ver aqui, por exemplo, ó, esse DST aqui, ele é um diretório, ó, começa com D, tá? Lembra da aula passada aqui? Eu vou marcar ali, ó, o código de permissão octal dele começa com D, então isso aqui é um diretório. Isso aqui é o usuário dono, o root, e isso aqui é o grupo dono. É porque existe um grupo chamado root também, tá, gente? Já falei isso outras vezes também. Então vamos pegar outro aqui, ó, o conf.txt, né? É um arquivo, por quê? Porque começa com um traço, né? Olha aqui, ó, começa com traço. Isso aqui é o código de permissão dele, ele é de propriedade do usuário Nascerala,
tá? Como vocês podem ver aqui, e do grupo Vasco, certo? Se eu quiser ver os IDs de grupo e usuário, né, tem que dar -N aqui, né? E aí, ao invés de aparecer, olha só o ID do grupo do root, ó, 0, né? Então, ao invés de aparecer o ID do usuário e o ID do grupo, aparece o nome do usuário e o nome do grupo, aparece o ID, né? Então, aqui eu consigo ver a qual ID. Por exemplo, eu sei que o usuário na Serala é o ID 1000, ó, aqui, ó. E que o grupo Vasco é o ID 1001, ID de grupo, tá? GID. Beleza? Então, vamos lá. Voltando lá, já que vimos isso aí, servem para isso esses dois comandos. Quais são os comandos para atribuir proprietários e grupos, né? Como é que eu faço para fazer essas manipulações de dono? Como é que eu faço para trocar o dono de um arquivo? A gente não falou disso. Então, tem dois comandos envolvidos aí. Tem o CHO, né, que pode trocar as duas coisas, né? Pode trocar o usuário dono e o grupo dono. A gente vai falar dele aqui agora. Por exemplo, aqui é a sintaxe do comando. Deixa eu pegar a caneta aqui, ainda não tinha pegado a caneta nessa aula. Então, o comando funciona assim, CHO, né? Aí você vai dizer quem é o novo dono, dois pontos, qual é o novo grupo dono. E em seguida, a quem você se refere, qual arquivo ou diretório que você se refere. Vamos testar esse? Vamos lá. Então a gente tem aqui, deixa eu dar um clear para limpar a tela, vou dar um ls-l para listar as permissões. Eu tenho aqui, por exemplo, esse arquivo ese1.sh. Ele é de propriedade do usuário root e faz parte do grupo root, né? Vamos botar ele para pertencer ao José e ao grupo Vasco, certo? Vamos fazer isso. Como é que a gente faria, né? Observe, eu estou me referindo a esse arquivo que eu estou marcando aqui, ó. Estou me referindo a esse, tá? Então eu quero fazer esse arquivo ser de propriedade do usuário José e não root, e ser de propriedade do grupo Vasco e não do grupo root, tá? Vamos lá. Então CHO, troque o dono para José, dois pontos, Vasco, tá vendo? O novo grupo José, o novo usuário José, o novo grupo Vasco no arquivo exe1.sh, certo? Vou dar Enter. Tá, uma coisa que eu não falei, esses comandos, eles são comandos administrativos, então você precisa estar como root para poder fazer ele. Tá aqui, ó. Eu tô como root, aqui o joguinho da velha, né? As primeiras aulas aí, a gente viu isso, tá? Então vou dar Enter. Funcionou, né? Como todo sistema Linux, ele é calado. Se ele não disse nada, deu certo. Quer ver como deu certo? Vamos dar um ls-l aqui, ó. O ls-l. A gente mexeu nesse arquivo aqui, que era de propriedade do usuário root e grupo root. Como é que ele ficou agora? Vou marcar ele aqui embaixo, ó. Ficou de propriedade do usuário José e do grupo Vasco, conforme o comando que a gente deu aqui, certo? Funciona desse jeito, né? Só para dar uma recapitulada ainda com relação a essa organização, existem dois arquivos envolvidos no processo de controle de usuários e grupos. O primeiro é o PASWD, a gente já vai falar muito do PASWD aqui, etc PASWD, que é esse arquivo aqui, que ele tem aqui, ó, como vocês podem ver, ó, pega o meu usuário aqui na Serala. Na Serala, e o ID do usuário da Serala, viu que eu falei? Tem o ID 1000, tá? Isso aqui é o ID do grupo primário do usuário na Serala. Provavelmente deve existir um grupo na Serala também. Nome completo, né? Depois a gente vai falar melhor da estrutura do PASWD, tá? Então ele tem essas informações. E qual é o arquivo que controla os grupos do sistema? É o etc group, gente. Vamos dar aqui um outro clear aqui e vamos listar ele, ó. cat/etc group para listar o arquivo, tá? Vamos listar o arquivo aqui, a gente vai ver aqui, por exemplo, não falei que tinha um grupo na Serala? Ó. Tem um grupo na Serala, certo? O ID desse grupo é 1000, certo? Tem aqui o grupo Vasco, o ID do grupo Vasco é 1001, a gente até viu quando a gente deu o ls-n lá na pasta que apareceu 1000 para na Serala e 1001 para o Vasco, certo? Tem um grupo contabilidade, tem um grupo José e tem um grupo João, cara. Olha aí que interessante, tá? Porque a gente vai criando aqui, eu vou até esquecendo do que eu fiz, tá? Então, esses são os arquivos que controlam os grupos e usuários do sistema. etc group e etc PASWD, tá? Então, o outro comando, vamos voltar lá no material. O outro comando que falta a gente conhecer é o comando change group, né? O chgrp, tá? Que vem de change group, altera o grupo. Esse aqui, diferente do CHO, ele altera só o grupo. Ele serve só para isso. Ó, aqui, vamos ver aqui o exemplo dele. Ó. Então a sintaxe do comando é a seguinte: ó, change group, comando administrativo também, igual ao CHO, né, para fazer essas modificações. Como é que faz ele? Ou você pode fazer com sudo também, tá? A gente ainda vai falar do sudo mais à frente, que é um para você se elevar para executar um comando, tá? Então, o change group, o novo grupo que o arquivo vai pertencer e a qual arquivo você quer aplicar isso, tá?
Então é bem simples, tá? Vamos fazer um lá pra gente ver. Deixa eu dar um clear aqui. Vou dar o nosso ls-l e vamos ver aqui um arquivo qualquer. Vamos pegar o ex2, né, já que a gente mexeu no exe1. Né, ele é de propriedade do usuário root e do grupo root. Com o change group, a gente só pode trocar o grupo. Ele foi feito para trocar o grupo. Então a gente pode trocar esse aqui para ser o grupo. Vamos botar o grupo contabilidade nesse cara aqui, né? Como é que fica? Ó? chgrp, change group. Aí o nome do novo grupo é contabilidade. O nome do arquivo que eu quero aplicar é o exe2.sh, certo? Vou dar enter. Não disse nada, né? Só quebrou a linha quando eu dei enter, né? Por que eu sempre falo isso? Porque o Linux, quando vai dar errado, ele escreve ali a mensagem de erro. Quando dá certo, ele não diz nada, só quebra a linha. Então o comando funcionou, tá? Vamos dar um ls-l aqui. Observem que agora o exe2, que foi esse aqui que a gente mexeu, ó, que era do grupo root, e agora é do grupo contabilidade, tá? Se aplicam também a esses comandos aqui as opções que a gente falou em vídeos anteriores aí do "-r", né? Eu ainda vou falar aqui na série Linux para iniciantes, é porque eu falei em outras séries aqui do canal, que é o asterisco, né? Aplicar todos os arquivos de um diretório. Quer ver? Ó, vamos fazer aqui, ó. Vou dar um clear aqui, vou dar aqui um cho, né? Trocar, vou botar para Nasserala, contabilidade. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou determinando o novo grupo para ser o novo usuário dono para ser Nasserala, o novo grupo dono para ser o grupo contabilidade. Em que? Em tudo, né? Então cabe essas coisas no Linux também. O asterisco se refere a todos os arquivos, né? Deixa eu dar enter aqui que vai aparecer esse resultado. Ó, vou dar aqui um ls-l e ele aplicou a tudo do grupo essa configuração. Pode ver aí, ó, seja arquivo ou diretório. Só que é o seguinte, a gente vai falar depois que quando você não usa a opção "-r" aqui, o que está dentro desses diretórios aqui não vão ser de propriedade do usuário Nasserala, porque o asterisco se aplica à pasta corrente. Tá? Se aplica à pasta corrente. Como o DST e SRC são diretórios, o que tiver dentro deles, vou até verificar se tem algum arquivo aqui. Vocês vão ver que não vai ser de Nasserala contabilidade, né? Então o asterisco se aplica a tudo da pasta corrente, né? Eu vou entrar aqui, ó, no cd dst, tomara que tenha algum arquivo aqui. Tem, ó, tem ARC1, ARC2, ARC3. Vou dar um ls-l. Observem que não são do usuário Nasserala e grupo contabilidade, conforme eu dei no CHO. Para que isso acontecesse, já vou adiantar aqui, ó, vou dar um cd ponto, né, para voltar ao diretório. Vou dar um clear aqui para limpar a tela, né, ls-l, só para a gente ver aqui que tá tudo do grupo Nasserala e contabilidade. Porém, ele não aplicou dentro dos diretórios, né? Ele aplicou só no diretório corrente. Então, se eu escrever aquele mesmo comando, eu posso dar seta para cima para repetir, ó. Cadê ele? Tá aí, ó. Foi esse comando aqui. E eu usar a opção "-r", né? Ele vai aplicar isso em forma recursiva para qualquer subdiretório que exista, ó. Então, agora eu vou dar enter, viram? Ele também aceitou o comando, tá? Eu repeti o mesmo comando, a única diferença é que eu coloquei o "-r". Então, aplique em tudo que está no diretório corrente e em subdiretórios recursivamente, que existirem, né? Então eu vou entrar aqui no DST novamente, ó, DST, e vou mandar listar lá, ó, aqueles arquivos que estavam dentro, agora sim, pertencem ao usuário Nasserala e grupo contabilidade. Beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Hoje a gente mandou aí mais alguns comandos aí para dentro da nossa biblioteca de comandos, né? Então a nossa série Linux para iniciante vai avançando aí aos poucos. Chegamos no 10º vídeo, cara. Olha que legal. Hoje a gente conheceu os comandos para manipular donos, né? Então, bem legal. A gente conheceu o comando aí CHO, o comando change group, né? Vimos alguns exemplos aí. E a gente vai dando continuidade nessa série sempre aos sábados, tá? Às 18h30 a gente publica o conteúdo, tá? Peço mais uma vez, galera, se não deu o like lá no início, dá agora, pô, tá acabando o vídeo, deixa um likezinho aí. Se não for inscrito, se inscreve, ó, tem um botão aí embaixo, inscreva-se, tá? Inscreve aí que você vai estar sempre recebendo o conteúdo às terças, quintas e sábados, tá? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, gente, até mais!